Aposto que vocês já se perguntaram como são os seus olhos por dentro. E como funciona? Como é possível a gente enxergar? Se você tem essa curiosidade, fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Patrícia Kizak, eu sou médica oftalmologista. Quando a gente vai enxergar algum objeto, uma imagem, essa imagem ela acaba emitindo luz ou refletindo a luz para que a gente consiga ver, por isso que a gente não consegue ver no escuro. Essa luz emitida ou refletida pelas imagens que estamos querendo ver, elas vão passar por algumas estruturas do nosso olho para que a imagem seja formada. A primeira lente do nosso olho, a primeira estrutura que a luz vai passar pelo nosso olho, vai ser a córnea. A córnea é uma lente convergente, a lente mais poderosa do nosso olho. Tem em média 42 dioptrias. A córnea, juntamente com o cristalino, a segunda lente do nosso olho, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela, um pouquinho mais para frente, essas duas lentes vão convergir os raios de luz para a retina. Vamos fazer uma analogia do nosso olho com uma máquina fotográfica. A córnea e o cristalino, as duas lentes, corresponderiam à lente da máquina fotográfica e a retina ao filme, onde a imagem vai ser formada, e o nervo óptico, o fio que vai levar toda a imagem até o HD para que essa imagem seja decodificada no nosso cérebro. Então, a primeira estrutura vai ser a lente, a primeira lente, que é a córnea. Depois vai passar por um espaço que fica entre a córnea e a íris. Esse espaço é conhecido como câmara anterior. E nessa câmara anterior eu tenho um líquido, que é o humor aquoso. Esse líquido ele é constantemente produzido nos nossos olhos. Ele é produzido no corpo ciliar, que fica atrás da íris, e vai por meio da pupila até a câmara anterior, onde ele é drenado pelo trabeculado, e vai então para os vasos sanguíneos. Esse líquido, se for produzido a mais do que é drenado, eu vou ter um aumento da pressão intraocular. E aí vem uma das causas do glaucoma, a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o glaucoma, deixa aqui nos comentários. Depois de passar, então, pela câmara anterior, a luz vai passar pela pupila, que é o espaço que fica no meio da íris. A íris é responsável por dar o colorido dos nossos olhos, olho castanho, olho verde, olho azul. E a íris funciona como se fosse o diafragma da máquina fotográfica. Ela vai controlar a quantidade de luz que entra. Então, em ambientes mais escuros, para a gente enxergar melhor, a íris vai dilatar. Então, a minha pupila fica maior, eu tenho uma migríase. Em ambientes mais claros, para proteger os nossos olhos e entrar menos luz, a pupila vai se fechar e eu tenho a miose. Além disso, conforme algumas emoções, nossa pupila também vai ficar maior ou menor. Por exemplo, uma situação de medo, que você precisa de uma atitude rápida, a pupila também vai se dilatar para que você consiga enxergar melhor. Ou quando você está interessado, por exemplo, quando a gente está apaixonado. A nossa pupila ela vai ficar grande, porque você está interessado, você quer ver melhor. Então fica aí até uma dica para saber se ela realmente está interessada em você ou ele. Depois da luz passar pela pupila, a gente vai chegar no cristalino, a segunda lente do nosso olho, que vai ajudar a córnea a fazer com que os raios de luz vão fazer essa convergência para a retina. E o cristalino, essa lente, ela vai, com o passar dos anos, ficar mais opacificada, além de mais enrijecida. Isso é a catarata, que é tão comum nos idosos, e uma cirurgia realmente muito realizada e que melhora muito a visão. Aqui nos vídeos do canal você encontra muito mais sobre ela. O cristalino, além de tudo, ele também vai ser responsável por a gente fazer a transição de foco. Por exemplo, eu quero focar de perto ou quero focar de longe. E por isso que depois dos 40 anos de idade, quando ele está ficando mais rígido e a musculatura que faz essa contração e relaxamento um pouquinho mais fraca, a gente vai tendo mais dificuldade para perto. Depois de atravessar o cristalino, a luz vai passar para o fundo do olho. No fundo de olho, nessa cavidade, a gente chama de cavidade vítrea, ela é preenchida por uma gelatina, que a gente chama de humor vítreo. Ela é feita basicamente de colágeno e água. E aqui que ela tem que ser totalmente transparente. Quando começam a aparecer aqueles pontinhos de opacidade por uma degeneração desse vítreo, eu começo a ver as famosas moscas volantes, aqueles pontinhos, cobrinhas, amebinhas, que para onde a gente olha, vão junto. Atravessando então agora o vítreo, a luz vai chegar na retina. A retina é esse papelzinho de parede que está representado aqui nesse modelo
em laranja que recobre o nosso olho e o fundo de olho. Na retina, eu tenho as células que são responsáveis por fazer essa transformação, vamos dizer assim, dos impulsos luminosos em impulsos elétricos, impulsos nervosos, que vão ser transmitidos pelo nervo óptico até o nosso cérebro e a gente vai conseguir enxergar o mundo do jeito que ele é. A retina é uma extensão do nosso sistema nervoso central e as suas células, elas não se regeneram. Por isso que é tão importante qualquer lesão de retina a gente tratar o mais rápido possível. A principal parte da retina, que é responsável por nossa visão de foco, de detalhe, é a porção central, é conhecida como mácula, que é responsável por a gente ver tão nítido no centro, mas ao redor, na periferia, não tanto. Porque a retina periférica não tem essa concentração de cones, de células que dão essa visão de detalhes. Eu tenho mais bastonetes, mais responsáveis pela nossa visão periférica, uma visão noturna, uma visão de movimento, pessoal. E uma curiosidade, a imagem na retina ela é formada de ponta cabeça, ou seja, ela é formada totalmente invertida. E nosso cérebro que vai fazer essa conversão para realmente ver o mundo do jeito que ele é. Então, se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e não esquece também de se inscrever aqui no canal. Tem muitos vídeos sobre cuidados com seus olhos, com a visão. Por exemplo, uma curiosidade, você sabia que coçar os seus olhos pode levar a doenças que pode te levar até mesmo a cegueira? Pois é, tem um vídeo aqui que está falando exatamente sobre isso, pessoal. Mas voltando a falar dos nossos olhos e de como eles funcionam, quando você vai ver algum objeto, alguma imagem que não esteja no seu campo de visão, você quer virar e olhar, você já notou que seus olhos sempre se movimentam juntos? Eles têm movimentos conjugados. E quem são os responsáveis para os nossos olhos se movimentarem? São uma musculatura, são os músculos extraoculares. A gente tem 6. Músculo reto superior, reto lateral, reto medial, reto inferior e os oblíquos. Eles funcionam como um sistema de polias. Então, quando um contrai de um lado, o nosso olhinho vira. Quando ele contrai do outro, ele vira para o outro lado. E quando eu tenho um desbalanço dessa força entre essas polias, eu acabo tendo um desvio ocular, que é o estrabismo. Se esse desvio ocorre na infância, a criança consegue suprimir a imagem de um dos olhos e ela não enxerga adulto. Mas no adulto, por exemplo, se um olho acaba desviando, ela vai ter 2 imagens e aí vem a diplopia ou a visão dupla. Mas tudo isso tem tratamento. Nosso olho é realmente uma máquina fantástica, uma engenharia fantástica. Mas a gente precisa também fazer um acompanhamento para que tudo se mantenha realmente funcionando muito bem e que a gente consiga manter a nossa visão por muito tempo, pessoal. Por isso que é tão importante as consultas com o seu médico oftalmologista, para verificar a pressão, verificar a sua visão, verificar doenças que não têm sintomas. Por exemplo, o glaucoma, que a gente conversou anteriormente, quando ele começa a dar sintomas, já estão em fases bastante avançadas. Por isso que quanto antes você tratar, sempre vai ser melhor. Por isso, se você ficou com alguma dúvida sobre seus olhos, sobre sua visão, ou se você tem alguma outra dúvida que você queira realmente saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer pra gente te ajudar.